E a última edição do Gaúcha no Carnaval Debates vai trazer as últimas 13 escolas a pisarem no Porto Seco. São elas Embaixadores do Ritmo, Imperatriz Dona Leopoldina e Imperadores do Samba. Luiz Armando Vaz, Embaixadores do Ritmo com o Alegrete. O que se pode esperar desse desfile? Olha, eu sou um otimista do Carnaval, um otimista incorrigível. Eu sempre acho e uso no meu discurso que o Carnaval ele é feito de fenômenos, né? Então a gente espera muito de um samba e ele não rende na avenida e a gente tem uma decepção. É o fenômeno do Carnaval. Então a gente tem um tema fantástico e o samba não ajuda muito, mas essas duas coisas se combinam e a gente consegue um bom espetáculo. Eu acho que para o Embaixadores do Ritmo, ele enfrenta todas essas dificuldades, porque elas começam exatamente no momento em que se definiu pelo Carnaval patrocinado, pela Prefeitura e a cidade do Alegrete, e a expectativa foi muito grande de que esse aporte financeiro lhes permitisse fazer um carnaval, né, com alguma empolgação e alguma novidade. Eu acho que um carnavalesco criterioso, exigente, criativo, obviamente que ia fazer desse limão uma limonada. Mas me parece que até o momento essa limonada está um pouco amarga. Não veio dinheiro. O presidente Giró teve que, num esforço, trazer um carnavalesco Santa Maria, que esteve lá na Vila Jonessi Alves, um pouco já de afogadilho, e tudo isso significa uma dificuldade para uma escola que, no histórico dos seus últimos carnavais, o melhor foi um 4º lugar, estava em 8º lugar, essa é a situação de Embaixadores, com esta situação. Então, o que a gente pode esperar? Esperar que os deuses do carnaval construam dentro do Embaixador aquele carnaval que a gente está esperando, afinal, um carnaval de grupo especial. Algumas coisas vão nos impactar, a fantasia das baianas é uma ala extremamente luxuosa e muito bonita, mas é apenas um quesito fantasia. Quer dizer, tem outras coisas que Embaixadores precisa garantir e amarrar para fazer um bom carnaval. Se mantém, se tem um tropeço, só na Noite das Campeãs que nós vamos saber. Tá certo. Cortes concorda com o Vaz que a limonada do Embaixadores também é amarga. Na verdade, os desfiles sobre cidades, eles acabam se repetindo, né? Sempre a colonização, os artistas. O que tu pensa disso? Pois é, né? E isso que o Vaz se disse otimista. Né? Tu imagina se ele fosse pessimista. Não, eu confesso o seguinte, a inventividade do Carnaval passa por Embaixadores. Ao longo dos últimos anos, Embaixadores tem sido um herói. Muitas vezes desacreditado pela imprensa, pelo grande público, e ela vai e se apresenta muito bem. Eu parto do princípio que tudo pode ser carnavalizado. E parto do princípio também que aquela ideia do Fernando Pamplona, tu tem que tirar da cabeça aquilo que tu não tem no bolso. O Xangô da Mangueira, quando a Mangueira nos priscos anos teve dificuldades, o que ele fazia? Ele colocava os carros da Mangueira tudo com espelhos. Por quê? Os espelhos refletiam as luzes da avenida, davam um efeito. Isso é criatividade. Então eu acredito sim, esse apelo que os embaixadores estão realizando, o tema do Alegrete, eles vão puxar muita gente do CTG, esse congraçamento das duas culturas, do regionalismo, do tradicionalismo, com o nosso carnaval. E me parece que isso é o fator que vai agregar e que vai arredondar o desfile dos embaixadores. Eu sim, Vaz, sou um grande otimista. Embaixadores vai incomodar nesse carnaval. A 4ª escola de soar será a Imperatriz Dona Leopoldina, que vem com enredo sobre o Rio São Francisco. Cortes, a Imperatriz traz um enredo que não é inédito. Ele já foi na Mangueira, ele já foi em São Paulo, na Mocidade Alegre. Vem algo novo na Imperatriz, na tua opinião? Eu penso que sim, tendo em vista que os carnavalescos têm conseguido, de uma forma muito criativa, mostrar vários olhares sobre determinado tema. E desde que o carnaval passou a ser um produto, os enredos passaram a ser produtos, então a gente tem, eu não sou da antiga que vou ficar no romantismo e tal, na nostalgia, não. Eu aposto sim que no desfile na avenida, eles conseguem
tem uma estratégia que, como diz o meu amigo Vaz, me encanta na Imperatriz Dona Leopoldina. Eles fazem um desfile compacto. E esse desfile compacto, perdoe a redundância, dá um impacto. E, de repente, quando vê, desfilou a Imperatriz, fez um desfile bonito, certinho, e deixa a responsabilidade para os demais. Então, eu acredito, sim, que pode dar certo. Vaz, a Imperatriz, nos últimos anos, é sempre cotada entre as favoritas. Esse ano, ela, infelizmente, parece estar cotada para o lado de baixo da tabela. O que aconteceu com a Imperatriz? Eu acho que a situação da Imperatriz, ela pode ter, com uma das explicações, uma das leituras possível, na realidade, é a situação diretiva, né? Existiu lá uma eleição, existiu toda uma mobilização na quadra, esse projeto de mudança, e isso criou, na realidade, está aí na conta dessa situação, uma dificuldade muito importante da Imperatriz, que sempre esteve na zona de cima, né, do Carnaval de Porto Alegre, mas no ano passado já não foi, aliás, ficou aquém, né, ficou longe daquilo que a gente esperava da Imperatriz, e este ano me parece, para este carnaval, uma dificuldade um pouco maior. Então, eu insisto que sou um carnavalesco otimista, incorrigível. Acho que a Imperatriz, ela tem no seu DNA um carnaval vigoroso, uma potencialidade muito grande. Ela tem uma comunidade que pode, num momento desse, dar a resposta. Vocês lembram aquele ano em que houve aquela situação no Barracão? Quer dizer, a escola sai daquela dificuldade com uma força muito grande. E eu espero que ela repita essa situação. Se a situação hoje é diversa, com a saída dos carnavalescos, com a falta de verba, parece que o carnaval está, de uma certa forma, sem dinheiro, descapitalizado, então está todo mundo no mesmo barco. Só que esse barco está adernado mais para alguns. Tomara que a Imperatriz supere tudo isso que a gente espera da Imperatriz. É um carnaval digno, condizente com a importância que ela tem dentro do Carnaval do Grupo Especial, mas nessa situação nós só temos que esperar. A situação me parece bastante adversa. Para encerrar o Carnaval, os Imperadores do Samba, que encerrou o Carnaval do ano passado, encerra de novo, e Vaz, faltou 1/10 ano passado. E esse ano, recupera esse 10º? Chegou a vez do Imperador? Olha, nos ensaios a gente tem percebido isso, né? Que este é o grande momento do Imperadores. Eu acho que nos últimos 5 anos, nos 4 anos mais precisamente, este é um dos carnavais assim, mais chamativos do Imperadores do Samba, em função de toda uma conjuntura, né? Se fala em um carnaval descapitalizado, se fala em dificuldade em todas as áreas, pois me parece que o Imperadores do Samba está fazendo a lição de casa, né? Ao longo do ano trabalhou, hoje tem um barracão praticamente finalizado, e o Imperadores do Samba, exemplo do Bamba, no seu auge, sempre teve um apelo muito grande da comunidade carnavalesca, e isso pode ser uma potencialidade de se explorar no carnaval de Imperadores do Samba. Então, um pequeno exemplo, no ano passado nós tínhamos 3 escolas que estavam ali brigando, né, pela ponta do Carnaval de Porto Alegre, que era o Império da Zona Norte, Estado Maior da Restinga e Imperadores do Samba. E com um certo equilíbrio entre todas as 3. Me parece que, em função, a leitura que eu posso fazer, em função das dificuldades que as pessoas, que os carnavalescos, que os presidentes têm colocado, eu acho que o Imperadores do Samba, ele arranca pisando um pouquinho mais no acelerador. Certo. Cortes, o feitiço das cores ao milagre da maquiagem é o melhor enredo do Carnaval de Porto Alegre desse ano? Eu não diria que é o melhor enredo, mas que ele tem ferramentas que podem tornar um grande enredo, sim. Levanta que a escola do samba acabou de chegar. Quer dizer, Imperadores, o Zanella me dizia o seguinte, Imperadores e Bambas da Orgia pode vir com o Requiem que levanta a avenida. Esse é um fator que desequilibra o carnaval. Eu vejo o Imperadores do Samba como o Esporte Clube Corinthians, paulista, campeão do mundo. Não tem astro, tem a equipe, tem o colegiado. Imperadores tem um puxador seguro, uma excelente harmonia, bateria, sustentação. E eles colocam numa tonalidade para facilitar o povo da escola cantar, assim como a comunidade que está na arquibancada. Põe tudo isso num liquidificador, dá
Não aquela limonada que o Vaz falou, mas dá um suco maravilhoso, maravilhoso que encanta ao telespectador, porque o tema é riquíssimo. E daria para fazer uma trilogia dentro dessa maquiagem. Se tu for examinar a palavra maquiagem, maquiar o gen. O gen passa por personalidade, que tem persona. Está contando o enredo aí, está falando da antiguidade, está falando do batom, que dá aquele contorno, a beleza da mulher, o lado sensual. Então, rende muito, sim. Tá certo, vamos saber se esse imperador vai vir mesmo para ganhar no dia do desfile. A gente volta na próxima. Um abraço.